Leia Marcos capítulo 9, dos versos 30 até o verso 41 e responda: o que há de diferente na segunda predição de Jesus sobre a sua morte? Em Marcos 8:31, os discípulos estavam discutindo sobre quem seria o maior. Que tipo de instrução Jesus deu aos seus discípulos? A ideia bíblica de grandeza é diferente da ideia do mundo atual. Qual das duas você busca? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí, compartilha esse estudo com seus amigos e vem comigo! Seja bem-vindo à série O Evangelho de Marcos. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é: quem é o maior? Notícias indesejáveis geralmente não geram discussão. Quando Jesus orientou seus discípulos sobre a sua morte, ele foi muito enfático de que seria rejeitado pelos líderes religiosos e ainda mencionou o fato de que seria traído por um dos discípulos. Jesus foi a Cafarnaum, ensinou seus discípulos que aqueles que servem com humildade as outras pessoas vão ser consideradas maiores ou terão melhor condição no reino de Deus. Quando chegaram em uma casa, discretamente Jesus confronta seus discípulos. Sobre o que vocês estavam discutindo? Os discípulos silenciam ao serem confrontados em seu pecado. Jesus rompe o silêncio e expõe um princípio do reino de Deus. O primeiro e o maior é o que mais serve e não aquele que deseja posições de destaque. Jesus então coloca uma criança no centro do grupo. Pega e segura a criança em seus braços e proclama lições de humildade e dependência a adultos imaturos e arrogantes que haviam saído do centro de um dos princípios do reino de Deus. Olhe, o Pai só nos acolhe em seu reino quando nós acolhemos seu Filho na condição de Senhor e Salvador. A honra mútua entre os servos que exercem ministérios específicos é indispensável à sua função. Ela revela humildade e reconhecimento. Eleva o caráter dos servos e gera maturidade e ainda promove a paz. A visibilidade ou invisibilidade do serviço não coloca um servo acima ou abaixo dos demais servos. A humildade é virtude cristã a ser cultivada por todos e não somente por alguns. Algo precisava ser feito para que os discípulos pudessem compreender a verdadeira natureza do reino de Deus e como membros eles deveriam agir. Porém, apenas palavras talvez não fossem suficientes para que a mensagem fosse compreendida por inteira e marcada, com certeza, a vida dos discípulos. Por isso, Jesus chamou uma criança diante deles para exemplificar as atitudes que precisam ter no reino de Deus. No livro de Marcos, Jesus faz 14 perguntas direcionadas aos discípulos com tom de censura, para falar acerca de que eles estavam errados. E no caso do relato de quem é o maior no reino dos céus, não foi diferente. Havia um pensamento falho entre os 12 que Jesus precisava corrigir. O maior não é o que está na posição mais alta. O maior no reino de Deus é aquele que serve. Que eu e você, como servos e discípulos de Jesus, possamos servir a todos aqueles que ainda não tiveram o privilégio de conhecer, aceitar, amar e servir a Jesus Cristo. Que Deus te abençoe!